Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós somos do Jornal Cristão e neste momento, nesta tarde, nesse dia 7 de setembro, estamos aqui vivendo alguns momentos da nossa segunda escola bíblica neste ano. Primeira escola bíblica ano passado e agora este ano a segunda escola bíblica. E nós temos o privilégio de ter aqui conosco o pastor Hermes Mendes e nessa tarde queremos entrevistá-lo acerca de alguns assuntos e nós vamos dar início aqui. Primeiro, irmão Hermes, vai me ajudar nessa entrevista o irmão Alexandre e vamos andando. Primeiro, irmão Hermes, queria que o senhor nos contasse um pouco sobre suas origens e formação. Será um grande prazer. Eu quero também agradecer esse privilégio de poder estar nessa igreja ali, aqui de Campolim, nessa segunda escola bíblica da igreja. É um salto alto para a conquista desse nosso mundo, vamos dizer assim, mundo teológico. E eu tenho visto os obreiros se interessando muito no crescimento teológico, no crescimento espiritual e assim por diante. Já respondendo a sua pergunta, vou falar um pouco das minhas origens. Eu nasci no estado de Alagoas e a minha infância e adolescência e juventude foi toda no Rio de Janeiro. Portanto, o que eu tenho hoje é adquirir isso no estado do Rio de Janeiro. E eu venho de pais católicos, fui o primeiro da minha família, toda ela, contando dos meus bisavós até chegar meus pais, eu fui o primeiro a me converter ao Evangelho. Eu aceitei a Jesus ainda um adolescente, indo para a fase juvenil, portanto, mais ou menos com 16 anos de idade. Mas já participava da Boca Quente do Rio de Janeiro. Deus me tirou de lá, me transformou, realmente Jesus veio para mudar a minha vida, o meu coração, deu uma guinada muito grande. E depois meus pais vieram a Cristo e os pais de meus pais e assim por diante. E voltando a dizer, a minha cultura hoje, ela nasceu no Rio de Janeiro, cresceu no Rio de Janeiro, depois se expandiu no Brasil e no mundo. Eu lhe respondo assim. Pastor, também a gente gostaria de saber qual foi o caminho que o irmão traçou, como o irmão conduziu a vida, como o irmão percebeu que tinha uma chamada, até essa chamada se concretizar. Como foi que o irmão conduziu esse período, vamos dizer assim, quando o irmão percebeu que tinha uma chamada do ministério, até chegar a ser ministro? Eu posso dizer, e sempre eu gosto de dizer isso, eu sou fruto de um folheto. Eu gosto de dizer isso porque o folheto, que muita gente não sabe, ele vai aonde nós não podemos ir. Ele passa até debaixo de uma porta fechada. Então, eu tinha duas irmãs aqui, que até hoje moram aqui no Ipiranga. Eu vim visitar as minhas duas irmãs aqui. E na volta para o Rio de Janeiro, eu recebi um folheto, O Coração de Carlos, o título do folheto. E esse folheto é confeccionado numa gráfica em Transvaal, África do Sul. Mais tarde, quando eu já era obreiro, eu fui para lá para conhecer e dar o meu testemunho, que correu pelo mundo inteiro da vida. Foi um testemunho muito forte, através de um folheto. Deus transformou a minha vida. Não dá para contar tudo, mas foi impactante. E aí, eu já fui, nos primeiros meses, eu já fui me identificando como um homem que tinha uma chamada para pregar e para ensinar. E de forma que, aos 18 anos, eu servi ao Exército, segundo regimento de infantaria no Rio de Janeiro, na vida militar.
E a seguir eu fui para o IPAD, em Pindamonhangaba. Saí do Rio e para São Paulo, estado de São Paulo, estudar teologia, devido à minha chamada. Me formei e fui a seguir para os Estados Unidos. Fui para ampliar meus conhecimentos teológicos. Solteiro, então estava livre. Voltei aos Estados Unidos, já definido como um homem que tinha uma chamada. Porém, antes de ir para os Estados Unidos, já era pregador, conhecido como pregador do Evangelho. Então, daí fui para a Bélgica, estudar também, e aí Deus me chamou para a obra missionária, que é uma gama de coisas. Então, respondendo a sua pergunta, é mais ou menos nesse quilate, nesse patamar. Eu senti a minha chamada realmente para o mundo, no sentido de evangelizá-lo, ser um homem de nações, quando eu estava ministrando em Santa Catarina. Eu tinha alguns meses de casado, no ano de 74. Ali Deus me falou, citando o nome do país que eu ia trabalhar. Isso Deus não me deixou confuso, porque a minha chamada foi específica. Então não há confusão para ninguém. Para mim tive uma coisa chamada específica. Deus disse, eu te quero na Bélgica. Eu fiquei lá um período que a missão de Springfield diz que o missionário cumpre o seu dever quando fica 4 anos no país. Aí tem o direito de regressar, ficar mais um ano no seu país de origem, se tratando da sua família, e entrando em contatos com as igrejas dele ou do seu movimento, e assim cumpriu na minha vida, foi assim. Então eu posso responder a sua pergunta início dessa forma. E o que levou o irmão ao Alpicaz pela itinerância? Eu fui pastor de pequenas igrejas, médias e grandes igrejas. Igrejas pobres, igrejas mais ou menos, igrejas ricas. Hoje nós temos esse privilégio de as nossas igrejas terem todo esse potencial, inclusive financeiro também. As igrejas da Assembleia de Deus têm aberto essa porta, têm abençoado o nosso movimento pentecostal. Aí, como eu pastoreei diversas igrejas, como a gente diz entre os pastores, passei a ter cargo na minha vida ministerial de pastor, eu comecei a olhar o meu passado, isto é, os meus primeiros passos no Evangelho, como ministro. E eu era um itinerante naquela época. E eu já gostava de ser itinerante, porque o itinerante ele abrange o todo, enquanto que o ministério pastoral é local. Então, como eu sou homem de nações, entendeu? Eu olho para o mundo todo. E aí sou um cooperador nessa parte. Pode cooperar aonde há uma necessidade. Então, os meus amigos, meus colegas, igrejas, sabe, me convidam, né? Porque eu sou itinerante, estou livre de uma direção local. Eu tenho uma tutela pastoral atrás de mim. Eu tenho um presidente atrás de mim, que ora por mim, que sabe onde eu estou. Por exemplo, hoje ele sabe que eu estou aqui. Isso é muito bom. É o presidente da Convenção do Estado de São Paulo, ele, presidente de um campo com 15 mil membros, tem 90 anos, parece um jovem. Pastor José Ezequiel da Silva. Foi ele quem me casou. E hoje, de lá para cá, ele passou a ser o meu pedagogo, o meu raio, o homem que no grego chama brepo, que é o supervisor, aquele que olha, supervisiona. Ele é o meu supervisor.